Conosco aqui ao vivo, Ana Luísa Seglio, psicóloga da Unimed Piracicaba, Unimed Promoção de Saúde, conosco aqui para a gente falar sobre o Setembro Amarelo. Ana Luísa, seja bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Ana. Boa noite. Principalmente falando de um tema tão importante, tão relevante, não só agora em setembro, mas durante todo o ano. Exato, a gente tem acompanhado, né, Ana Luísa, as ações da Unimed Piracicaba. A gente sabe que a Unimed tem uma unidade voltada à saúde mental, né? Vamos falar também sobre a corpo e mente, né? Sim, sim. Exato. Exatamente, né? A Unimed tem a Corpo e Mente, que é uma clínica com psicólogos e psiquiatras voltados aí para o atendimento do beneficiário. E a gente vê cada vez mais a necessidade de falar sobre isso, de procurar ajuda e aproveitando esse mês que é tão relevante para a gente entrar um pouquinho no tema. Vamos falar um pouquinho do Setembro Amarelo, né? Eu já vou convidar para quem está em casa. Pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp 991411048, o seu comentário é fundamental. Eu já visto que a proposta até do quadro é esse bate-papo com você de casa, com os profissionais que vêm aqui no nosso estúdio, e você pode participar. É interessante você participar. Ana, vamos falar então da importância que é o Setembro Amarelo, né? Para a gente abordar esse assunto que é importantíssimo. Pois não? Bom, o Setembro Amarelo tem esse nome porque em 1994, né, um jovem de 17 anos tirou a própria vida lá nos Estados Unidos. E a partir daí foi um assunto bastante difundido e hoje no mundo todo a gente fala sobre Setembro Amarelo. Né? É um mês onde a gente aproveita para falar dos transtornos mentais que podem levar ao suicídio quando não tratados. E o principal transtorno mental que pode ocasionar aí o suicídio é a depressão. Então, por isso que nesse mês a gente fala muito sobre a depressão. Até para a gente entender, quando você fala que há uma... Vou colocar dessa maneira, daí você vai afinando para mim. É como se fosse uma escala, né? Quer dizer, você começa com alguns problemas, e aí pode ser... É de ordem psicológica, né? Isso pode ir agravando, torna-se uma depressão. E aí os motivos para chegar nesse estado são muitos, né? A idade, a vida de hoje, né? Questão hormonal, enfim, tem tudo isso, né? Mas quando chega nesse momento que é a depressão, é um alerta vermelho mesmo, né? Que seria um estado que tem que estar atento todos nós. O ideal é não chegar nessa escala, correto? E aí como é que a gente faz? Como é que a gente percebe que eu estou começando a entrar em parafuso, a coisa não está muito legal na minha vida? Quais são os indicadores? E é nesse momento que eu tenho que procurar a profissional? Perfeito. Nós temos alguns sintomas que são sinais de alerta para a depressão. Tanto a depressão leve, moderada, quanto a severa, que a gente fala depressão maior, tá? Os sinais de alerta são mudanças de comportamento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito extrovertida, que gosta de sair com os amigos, passa a se isolar mais. Então, a gente tem uma mudança de comportamento em curto período de tempo. E esse período de tempo, geralmente, a gente considera aí em torno de 15 dias. Então, 2 semanas de um comportamento mais apático, um comportamento de desesperança. Isso são em todos os lugares? Desculpa, Ana, tipo assim, com os amigos, em casa, no trabalho? Afeta tudo? Afeta tudo. Inicialmente, quando a depressão ela é leve, moderada, ela pode afetar ali um âmbito da vida, né? Mas a partir do momento que a gente tem um quadro de depressão maior, o indivíduo ele tenha prejudicado toda a rotina dele, familiar, no trabalho, porque ele fica numa condição ali mesmo de incapacidade, né? De ver a vida de outra forma. Então não é frescura, não é mimimi, não é falta de Deus, é uma doença, é um transtorno. E como você bem disse, Neto, é um transtorno multifatorial. Então, não existe assim uma causa só. A pessoa não entra na depressão por conta de um único fator. São vários fatores que vão se acumulando ao longo da nossa vida e que em algum momento o corpo dá um sinal de alerta e fala assim, para. Né, você está em sofrimento, você precisa de ajuda. Mas, inicialmente, voltando à sua pergunta, sim. Então, os sinais de alerta, apatia, mudança até de apetite, então a pessoa começa a comer menos, começa a emagrecer, excesso de sono ou insônia,
Então, o comportamento do sono também muda, tá? E a desesperança muito grande ali e o sentimento de incapacidade, o pensamento de eu não consigo, eu não vou dar conta, pensamentos intrusivos, negativos na maioria das vezes. Olha, quando você fala de pensamento, quer dizer, a própria pessoa tem que estar atenta a isso, né? Esses sinais, acho que é legal a gente até falar sobre isso. A pessoa começa a perceber que algo não está legal com ela, quer dizer, e ela tenta disfarçar. Há um primeiro impulso desse paciente, vamos colocar dessa maneira, de querer disfarçar. Quer dizer, o meu comportamento, que eu me sinto muito mal, eu seguro a onda quando eu estou no trabalho para os meus colegas não perceberem. São fases. Chega um momento que não dá mais, nem lá eu consigo disfarçar mais, é isso? E se eu começo a ter esse alta defesa, né? Eu vou me comportar. Isso é uma maquiagem? Tem até um vídeo onde nas palestras eu coloco as máscaras da depressão. Máscaras, ótimo. Porque a pessoa não necessariamente, quando ela estiver numa depressão mais severa, ela vai deixar de esconder, ela pode esconder ainda assim. E muitas vezes é por vergonha. Então, geralmente, quem tem diabetes fala, né? Eu tenho diabetes. Sim. Ou, eu tomo remédio para tireoide, eu tenho Sim. pressão alta. Mas quem tem a depressão, muitas vezes também por tabu, vergonha, ou porque às vezes fica até na dúvida, será que eu sou ingrato, né? Eu tô sofrendo, falam que eu sou ingrato, eu tento, tenho tudo e não consigo. Então, a pessoa vai chegando num nível de sofrimento que ela nem consegue verbalizar, porque muitas vezes ela é julgada até mesmo por isso. Né? Na sociedade como um todo, às vezes dentro da própria família, entre amigos, pode acontecer. Você sabe, Ana, que as Olimpíadas desse ano, eu acho que foi a edição que mais se falou em saúde mental. Não sei se você teve essa percepção também, mas a gente ouviu muito falando de atletas que estavam voltando, estavam retornando para essa Olimpíada, né, para a carreira dentro do esporte, após uma pausa, pensando justamente na saúde mental. A atleta Simone, né, americana, Simone Biles, ela foi uma das que passou por isso, deu uma pequena pausa, dizendo que estava sim cuidando da saúde mental, e outros tantos. Lembrando o caso da Simone, rapidamente, ela deu essa pausa no auge. Não é que ela estava, ela perdeu, enfim, tudo. Não, ela estava, né, no auge. Exato, no auge. E daí, falando um pouco sobre esse termo que se usa muito, né, hoje em dia, e que bom, né, que é saúde mental. Como que a gente pode definir esse termo, Ana? Primeiro, né, complementando o seu exemplo, foi ótimo da Simone, ela tem inclusive um documentário onde ela mostra essa trajetória de autoconhecimento que ela passa, né, e que bom que isso foi bastante difundido. A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado em que o indivíduo ele consegue atuar de maneira produtiva, lidar com o estresse diário e dar conta da própria vida. É uma definição ali que a gente tem, tá? Estresse todos nós temos, todos os dias. Então, saúde mental não é ausência de problema, não é ausência de ansiedade, não é ausência de tristeza, tá? Saúde mental é você lidar com tudo isso de uma maneira que você consegue ali dar conta da sua vida e seguir em diante. Eu gosto muito de usar uma metáfora, sabe aquela buchinha de lavar louça? Sim. Quando a gente aperta ela, né, e depois solta, ela volta a seu estado original bem rapidamente, né? Então, saúde mental, eu gosto de brincar que é isso, é você passar por adversidades e voltar, ressignificar e seguir adiante. Falando um pouco ainda sobre as atletas, né, me lembrei que hoje apareceu para mim um vídeo da nossa Rebeca, né, a maior medalhista brasileira, que ela dando uma entrevista e falando que ela teve uma mudança de pensamento, que ela se cobrava muito, claro, né, como um atleta de alto rendimento, né, ela se cobrava demais, mas ela falou que ela mudou o pensamento dela, colocando ali uma conversa interna, e que sempre que ela, sei lá, tinha um erro, né, fazia algum movimento ali que não era perfeito, não era o ideal, ela conversava dentro de si, falava, não, você está indo bem, vamos lá, vai mais uma vez, isso acontece, não tem problema. E ela falou, porque antes eu me cobrava muito, eu me julgava muito, e isso também estava afetando a saúde mental.
E essa mudança de pensamento, né, uma autocrítica que a gente tem às vezes muito grande, é importante também, Ana? Muito. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito essa questão da distorção dos pensamentos e uma reeducação. Então, quer observar o seu estado de humor? Observe o que você está pensando, né? E essa mudança que ela faz é justamente de questionar esses pensamentos distorcidos, esses pensamentos automáticos que acontecem o tempo todo na nossa vida. E nós não somos ensinados a fazer isso nas escolas, né? Em nenhum momento a gente não tem essa educação emocional. Né? Então, e essas vozes da nossa cabeça, elas vêm da onde? Da nossa criação, de pessoas que eram referências pra gente e a gente ouvia. Então, a gente acaba reproduzindo isso internamente. E à medida que a gente muda esse padrão de pensamento, a gente muda comportamento e muda também estado de humor. E essa entrevista é fantástica que ela dá, é um exemplo muito palpável e ele é possível através de treino. O nosso cérebro, ele precisa de treino, né? E os pensamentos aí não é diferente com os pensamentos. Quando você fala do pensamento... com a expressão, me perdeu. Intrusivo. Intrusivo, né? Que você tá ali, às vezes, isso, para você que está em casa também, participe conosco aqui. Às vezes está tudo bem, está tudo legal, e de repente vem aquele pensamento, e é muito bacana quando você faz a terapia, você tem acompanhamento, você percebe que aquele pensamento não é seu. Aquele pensamento foi introduzido na sua vida, ou quando criança, ou em algum determinado momento que você passou, e aquilo passa a ser uma verdade para o seu cérebro. Ela falou da conversa, que a Rebeca falou, que ela mudou o texto dessa conversa. A conversa todos nós temos, né? A gente fica ouvindo vozes, são nossas, internas. Ela só mudou o texto. Falou, tira esse texto, que é um texto de se lamentar, que é um texto de falar que eu sou incapaz, vamos para um novo texto aqui, um novo roteiro para a vida. E isso que você falou é muito interessante, que às vezes são frases que vêm na sua cabeça que não é sua, não é elaborado por você, você nem concorda com isso, falando de si mesmo, que são frases que vieram de fora. Por isso é algo para a gente prestar atenção ao que a gente fala para outra pessoa, principalmente da infância, né, Ana? Muito. Até os 6 anos de idade, a gente tem uma neuroplasticidade cerebral em que o indivíduo está se formando na questão cognitiva. Esse processo ele continua depois, mas essa formação é muito importante na infância e adolescência, principalmente. Né? Então, essa mudança de pensamento, ela vem primeiro de você reconhecer esses pensamentos. Né? Então, você reconhece. E não acreditar, o que muitas vezes nós fomos educados a acreditar, que nós somos a nossa mente. Nós não somos os nossos pensamentos, né? A gente pode olhar através de um outro ângulo para eles. E é isso que deve ser feito, porque todo mundo na vida vai ter algum tipo de trauma, algum tipo de situação na infância. E o que a gente vai fazer com isso? Como vai lidar com isso depois? É uma responsabilidade também nossa. Mas lembrando que a pessoa que está em adoecimento, depressão, ansiedade, ela tem distorções cognitivas que ela não consegue fazer essa análise crítica dos pensamentos. Então ela precisa de ajuda, porque ela está olhando o mundo sob uma perspectiva distorcida. Ela não consegue, não adianta a gente virar para a pessoa em depressão e falar, olha, mas olha o mundo lá fora. Olha o céu, tá lindo, você tem tudo, reage. Não adianta, né? É a mesma coisa que se alguém usa óculos, eu pedir para tirar o óculos e fazer força para enxergar. Não vai enxergar. Não sabe nadar, pula na água, é só bater os braços. Né? Exatamente, é a mesma coisa. É uma metáfora, mas que traz a mesma ideia. Perfeito. Estamos ao vivo aqui conosco, Ana Luísa Seglio, psicóloga da Unimed, promoção de saúde, né? Falando sobre setembro amarelo. Eu ia falar setembro amoroso. Olha que importante, né? Eu acho que pela conversa, né? Poderia ser amarelo para ser amoroso, né? Sim. Participe conosco, 991411048. Pois não, Maria. Olha, um assunto muito interessante. O pessoal já está comentando aqui, querendo, né, fazer perguntas e querendo saber orientações também sua, viu, Ana Luísa? O Leandro está assistindo a gente. Oi, Leandro. Né, Leandro? Boa noite, obrigada pela participação. Ele diz o seguinte, ele quer saber, Ana, por que tanta gente tem tirado a própria vida? Por que tem pessoas que preferem, entre aspas, morar no lixo, né, e não aceita ajuda ou não procura ajuda? Qual seria a melhor forma para tentar ajudar essa pessoa? Obrigado e parabéns pelo trabalho e as informações.
É o Leandro. Legal. Leandro, boa noite. Pergunta super importante. Muitas vezes a pessoa que está doente, que está em depressão, ela não vê a esperança de que uma ajuda vai salvá-la, né? Então ela não tem esse discernimento. O que precisa ser feito é realmente pegar na mão e levar essa pessoa para uma ajuda médica. Se a situação estiver muito grave, é levar para um psiquiatra. A medicação ela é muito importante em alguns casos, né? Levar para um psicólogo. Então é também psicoeducar sobre a doença. Falar, olha, você está doente, você não é a depressão, você está deprimido. Por isso que a informação ela salva vidas, né? À medida que a pessoa também escuta isso, fala, opa, peraí, está acontecendo comigo e existe solução, existe tratamento, e existe mesmo, existem protocolos a serem feitos. Então, a melhor maneira de ajudar é a conversa olho no olho, perguntando se aquela pessoa está bem, né, se precisa de alguma coisa, e se disponibilizando ali para levá-la até um tratamento médico, dependendo do grau aí daquele sofrimento. Né, vale a pena a gente falar também que não existe obviamente, classe social, mas não existe também idade, né? As pessoas, você ser senil, mas viveu tudo, a família perfeita, e também pode estar nesse momento de depressão também, que precisa da ajuda, precisa talvez do medicamento, tem que ser avaliada, mas que a gente se liberte um pouquinho, né, desse estigma, dizendo, ah não, isso é uma doença da modernidade, que é uma fala muito errônea, né? Quer dizer, todas as pessoas podem estar nessa situação, principalmente também os nossos idosos, né? Sim, principalmente após a pandemia, o número de suicídios entre jovens e idosos, ele aumentou. Olha só. É um número bastante alarmante, né? E a gente precisa entender que até na pergunta que o Leandro fez, ele colocou assim, quais são as causas? Podem ser várias, não tem como a gente citar uma, mas entre elas a gente tem um cenário econômico bastante difícil, as coisas estão caras, você vai no mercado, você vê, né? A gente tem também a questão da autonomia nas escolas, que às vezes os professores não conseguem ali dar aula, a gente tem violência, né? A gente tem o excesso de redes sociais, de uso de internet, o que pode gerar parâmetro de comparação irreal. E gera, né? Existe para isso, né? Ela existe para isso, né? Exato. E a gente tem também cada vez mais as pessoas, famílias, às vezes querendo proteger as crianças e adolescentes. E, assim, com razão, o intuito aqui não é culpabilizar ninguém, né? Mas nessa intenção de proteger, às vezes a gente cria ali pessoas que talvez sejam intolerantes a frustrações, né? O não, ele é muito importante para a nossa vida. A gente precisa ouvir não, a gente precisa falar não e precisa aprender a lidar com esse não também. Então, uma série de fatores que podem contribuir para o cenário que a gente tem hoje em dia. E a questão genética e biológica também a gente não pode descartar, mas ela também existe na depressão. Mais perguntas, aproveitando, né, a presença, Setembro Amarelo, tão importante, as pessoas querem participar, te dá prioridade para o público. Pois não, Mar. A Marisa, ela está aqui para contar um pouco da experiência dela com a depressão e até dar um testemunho mesmo, né, de recuperação que existe, né, Ana? Depois você comenta também a respeito dessa recuperação. A Marisa, está assistindo a gente lá de Americana, ela diz o seguinte: há 27 anos passei por um processo depressivo. É horrível. Você pode ter tudo. É algo inexplicável. É um sentimento de cobrança de si próprio. Na época, o apoio da família e também me envolver mais com a parte espiritual me ajudou muito. Hoje estou muito bem. Que bom. Que bom, a gente fica muito feliz. E a gente tem a prova, né, de que a depressão ela tem tratamento. A questão espiritual, independente de religião, sabe? Quando a pessoa tem algum tipo de fé, ela costuma atribuir sentido às situações adversas da vida. Isso pode contribuir para a saúde mental. E ela fala ali também sobre o apoio familiar. Então, manter relações de apoio, seja família, amigos, pessoas com quem você possa contar, também vai te proteger e vai te ajudar nesse momento, caso você passe por um estado depressivo. Perfeito. Tem mais uma pergunta, Maria? É isso? Estamos chegando no finalzinho da participação, mas vamos lá, mais uma pergunta. Tem sim. O Vander está aqui e ele está pedindo para você comentar. Nós falamos aí das conversas internas, né, que a gente tem, que fica ali a boa e a ruim. O Vander
está falando aqui sobre a terapia do espelho, ou técnica do espelho. É um exercício focado em aumentar a autoestima e focar fomentar o autoconhecimento. Para a doutora comentar. Eu imagino que essa técnica que você está falando é aquela que você olha para o espelho e fala palavras positivas, né? É uma das ferramentas utilizadas. Para algumas pessoas isso pode funcionar, para outras nem tanto. Mas o que é importante, né? Você identificar ali qualidades, identificar ali coisas que você gosta de fazer. Né? Então, isso é muito importante para uma pessoa que está num estado de saúde mental. A pessoa em adoecimento, lembrando, ela não vai conseguir fazer isso. E ela vai precisar procurar ajuda. Tá? Mas é uma técnica legal e que bom que deu certo com você, que bom que funcionou. Tá funcionando. Eu vou pedir para você, né, já que ele sugeriu para nós, que você falasse um pouquinho dos canais de ajuda, né? Que a gente sabe que afeta todos nós, afeta a família, né? Mas que a gente tem que perceber, ter a percepção, como foi falado logo no começo da entrevista, e buscar ajuda, não demorar, não se tardar em buscar ajuda, né? Perfeito. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, que são pessoas voluntárias ali que se revezam durante 24 horas por dia. Então, é um canal que funciona a todo momento. CVV, né? CVV. E a pessoa pode discar 188, que é o Centro de Valorização à Vida, tá? Dentro da Unimed, a gente tem a Clínica Corpo e Mente, com psicólogos e psiquiatras, né? E aproveitando aqui o gancho, nós faremos um evento na Unimed, né? Para falar sobre depressão, principalmente na infância e adolescência. Esse evento ele vai acontecer dia 25, semana que vem agora, quarta-feira, às 18 horas, das 18 às 21 horas. Então, nós teremos atração musical, nós teremos um bate-papo com o psiquiatra, comigo e com alguns colegas também psicólogos, onde a gente vai alertar as pessoas e levar informação de qualidade. Então, além dos canais, a gente vai ter esse evento que ele é aberto à comunidade, ele é gratuito e o link de inscrição as pessoas podem encontrar também no Instagram da Unimed. Vai acontecer na Unimed mesmo? Na CIP. Na CIP, perfeito, perfeito. Exato, legal, vai ter um evento externo aí para cerca de 200 pessoas sim. E as inscrições são limitadas, então corre lá e já faz a sua. Muito legal, então acho que tá até no Insta da Unimed. Provavelmente, acho que já divulgaram. A gente vai divulgar no nosso também, para quem quiser. Mas é legal ir lá se inscrever, porque, como falou a Ana, é limitado por a questão do espaço físico, né? Mas é legal ir e fazer parte e assistir essa palestra. Ana, quero agradecer a sua presença aqui, muito importante. Eu acho que a gente tem que abordar mais sobre isso, tê-lo aqui conosco mais vezes, para a gente conversar, saber que o público participa, compartilha. E é isso, né? Para quem assiste, eu sei que tem muitas pessoas que estão ali só prestando atenção. Então é muito bom que você orienta, é muito bom que as pessoas compartilham, né, de momentos que superaram. Tudo isso faz parte da campanha que é durante todo o ano, né? Certamente, é um prazer estar aqui. Se você está sofrendo, não se acostume com o sofrimento e procure ajuda profissional. Obrigada. Essencial. Obrigado. Valeu. Tá aí o nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. Muito obrigado a Ana Luísa, obrigado à Unimed por essa oportunidade no nosso quadro de prestação de serviço Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Aproveito aqui que na terça-feira nós estaremos ao vivo no programa, pode deixar a Unimed aqui atrás, e a gente vai entrar numa campanha mais do que especial para você aderir aí à Unimed Piracicaba. Então, terça-feira a gente recebe ao vivo aqui uma equipe que vem falar justamente dessa oportunidade que o senhor e a senhora, que ainda não tem Unimed, poderá ter com essa oportunidade incrível. Terça-feira a gente vai estar ao vivo falando sobre isso. É um convite que eu faço para o senhor e para a senhora assistir também. Muito bem, dona Maria. Tá chegando quase o final do programa já e tá passando rápido, né? Sabe o que não pode passar rápido? A caminhada entre gerações. Olha que legal, né? A gente fala do caminhar, do tempo. É tão importante, né? A gente valorizar aquele que tem pouco tempo, que é o recém-nascido, e aquele que já tem muito tempo, muita experiência. E é isso que a Drogal faz com a geração, né, a caminhada entre gerações, mulher para a terceira idade. Une essas duas gerações. E com isso, quem ganha é o projeto social, né, da caminhada. Quem ganha são as entidades. O Cantinho da Vovó Sônia, o Lar Betel e o Lar
dos velhinhos de Piracicaba, né? A campanha foi feita, os kits foram vendidos, graças a Deus, e esse dinheiro 100% será doado para as entidades. Agora você pode participar e tem que participar. Então, o convite que eu faço para você a participar, assim como os nossos amigos do ano passado. Olha quanta gente, olha que lindo, gente. Quanta gente na caminhada. Olha o Marcelo aí, olha o Marcelo da Drogal. Todo mundo na caminhada com os nossos idosos, crianças, Mickey, Minnie, trio elétrico animando. Uma campanha elaborada pela Drogal e pelo projeto Instituto José Cansado, que a gente tanto agradece, né? Pelas parcerias e pelos projetos. Ó, 5 de outubro, às 8 horas, a concentração no Largo dos Pescadores, a caminhada até o primeiro bolsão da Rua do Porto, uma caminhada tranquila, vai ter muitos apoiadores, com as tendas, né, com produtos, vai ser muito legal, convido você, vá com a sua família. Dia 5 de outubro, às 8 horas, na Rua do Porto, ali no concentração no Largo dos Pescadores. Drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Mais informações no 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Chegamos ao final, gente. Passou muito rapidinho esse programa de sexta-feira, que você vai acompanhar também durante o final de semana. Quero agradecer muito a sua companhia, desejar uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigado a todos, excelente final de semana, excelente início de primavera. Que Deus nos abençoe, que possa ser uma primavera da forma que a gente mais gosta, repleta de flores. Obrigado a todos, não é ser diferente, fiquem com Deus. Até amanhã, tchau.